paz do Senhor a todos vocês. Estamos novamente reunidos para mais um dia de pregação. Quero abençoar todos vocês que estão assistindo nesse momento, abençoar o lar de vocês, abençoar a família, e que possamos ter uma pregação onde nós possamos aprender bastante. É uma pregação que vai dar muitas chaves espirituais para todos vocês. É uma pregação profunda, didática, de ensino, e é uma pregação de avivamento, de discernimento espiritual, de conhecimento, de basicamente discernimento espiritual para todos nós. Amém? O tema de hoje é maturidade e imaturidade espiritual. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu tenho observado e conversado com vários pastores que um dos grandes problemas da igreja evangélica são os crentes. Alguns têm maturidade, mas uma grande parte não tem a maturidade espiritual, tem uma imaturidade espiritual. E esta imaturidade espiritual, às vezes, ela provém da história da vida da pessoa, ou na faixa da idade da pessoa. Ainda não atingiu seus 30 anos, não é? Que é uma idade que se começa a ter uma maturidade da vida, maturidade de vida. Então, muitas vezes a pessoa não tem a maturidade de vida física, e isso interfere na sua maturidade espiritual. Não consegue ter a maturidade de vida e, consequentemente, não consegue entrar na maturidade espiritual. E fica o quê? Uma imaturidade espiritual. Isso é muito comum nas igrejas, porque as pessoas tomam decisões, às vezes absurdas, decisões tão simples de tomar, e tomam decisões que mostram a sua imaturidade espiritual. Depois se arrependem durante o seu tempo de vida daquelas atitudes ou comportamentos que tiveram. Então, eu já estou trazendo uma palavra explicando o que é maturidade espiritual e o que é imaturidade espiritual, para que você possa entender essas duas divisões que nós temos que entender, compreender, para podermos aprender a termos e buscarmos a maturidade espiritual. O texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vou repetir o texto bíblico dessa pregação. Nós vamos ter vários textos que eu vou citar, e eu gostaria que vocês anotassem, tivessem a sua Bíblia para anotar e verificar os textos. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui nós vamos compreender isso. Existem diferentes tipos de maturidade. Maturidade física, intelectual, emocional, mental. Mas hoje eu quero pregar sobre a maturidade e imaturidade espiritual. A maturidade espiritual, para compreendermos essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós vamos fazer a seguinte definição. Maturidade espiritual é o estado ou qualidade de quem já se desenvolveu plenamente, aproximando-se da perfeição cristã espiritual. E o exemplo a ser seguido é de Jesus Cristo. A maturidade espiritual é passar da forma imatura de pensar, de agir, para a forma madura. É trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus e a sua palavra. Então, esta é a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual deve ser um objetivo sempre presente na vida de todo cristão. Pois Deus nos chamou para uma vida de constante evolução
Ele nos chamou para crescer, anotem aí, para crescer, progredir e prosperar espiritualmente. Esse trinômio que eu estou falando para você, crescer, progredir e prosperar espiritualmente. Por isso o texto bíblico desta pregação, esta maturidade espiritual está intimamente ligado ao seu nível de relacionamento com Deus. Então essa maturidade, aquilo que eu já comentei aqui com vocês, é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de agir, que às vezes a pessoa não está madura de idade, não tem um certo amadurecimento, experiências de vida, seu histórico não foi de pais que trouxeram e ajudaram na sua maturidade. Então isso vai se desenrolando na vida da pessoa e a pessoa vai aprendendo a entrar na maturidade espiritual aos trancos e barrancos, porque não teve uma maturidade adequada na sua infância, na sua juventude, não foi preparada para isso, não foi preparado para isso. Aí quando chega numa idade maior, adulta, tem muita dificuldade, porque ainda está pensando como jovem, está pensando como criança, e tomam-se atitudes absurdas, eu digo para vocês, absurdas, e de graves consequências. Então hoje eu quero esclarecer vocês, quero ajudar vocês, ajudá-los nisso aí. Então essa maturidade, ela vai, se você entender, você vai crescer, vai progredir e vai prosperar espiritualmente. E esse é o objetivo da nossa pregação. São chaves que eu estou dando para vocês avançarem, ir em frente. Paulo reconhecia que a igreja de Corinto tinha um comportamento carnal, e por isso sua fala a estas pessoas era limitada a um nível básico, o que significava um desperdício. Ele não podia ir além. Muitas vezes os pastores não podem ir além nas suas pregações, nas suas exposições da palavra, nos seus aconselhamentos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está preparada. A pessoa não está preparada porque ela tem atitudes imaturas. E quando você, que tem experiência, traz a direção, as pessoas muitas vezes não aceitam, porque tem uma história de imaturidade. E a igreja é um dos pontos, através das pregações e da prática, que trazem a maturidade para as pessoas. A palavra de Deus nos conduz a uma maturidade espiritual, mesmo que nós venhamos ou tenhamos já passado por imaturidades na infância e na juventude. Mas a igreja, ela muda esse quadro e traz a maturidade para a pessoa, desde que ela queira. Isso é um ponto importante. Você quer entrar num processo de maturidade, você tem que querer, reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas, reconhecendo aquilo que não foi bom, aquilo que você muitas vezes nem aprendeu. Mas a igreja, através das pregações, ela vai te trazendo gradativamente uma maturidade espiritual. Amém? Então, nos dias atuais, a gente observa muitos crentes, muitos anos nas igrejas, com grande imaturidade espiritual, dando muito trabalho aos pastores e à igreja. Por quê? Porque os pastores muitas vezes não podem avançar no nível intelectual, no nível religioso, a níveis maiores, porque essas pessoas estão imaturas. E estas pessoas, às vezes, não se dão por conta da sua imaturidade. São tão imaturas que não se dão por conta da sua maturidade espiritual. E aqueles que têm a maturidade espiritual nas igrejas, observam claramente esta diferenciação, quem tem maturidade e quem não tem maturidade espiritual. Por isso que muitas vezes os pastores não delegam certas responsabilidades a determinados membros, porque esses membros ainda não têm a sua maturidade espiritual. Como é que vai colocar uma pessoa de uma função se essa pessoa não tem a maturidade espiritual? E os pastores se preocupam em adicionar, concretizar, formar
que essas pessoas venham a ter maturidade espiritual. Não é um processo curto, é um processo longo, não é da noite para o dia, e a pessoa tem que se esforçar para entrar nesse processo de maturidade. Para alguns é tranquilo, pela sua história, pela sua vida, pelos seus estudos, enfim, mas para outros é muito difícil. E geralmente essas pessoas que têm imaturidade espiritual, elas ficam pulando de igreja em igreja. Ficam pulando de igreja em igreja. Ou querem igrejas que existem, igrejas que são sensacionalistas, no sentido de a igreja é o show, a igreja, sabe? Aí a pessoa vai querer isso. Por quê? Porque não tem a maturidade de entender que o mais importante na igreja é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que interessa. É o compromisso com Deus que interessa. Então essas pessoas acham, pela imaturidade espiritual, elas vão pelo subterfúgio de não querer essas responsabilidades. E continuam imaturos, até que um dia vai cair a ficha e a pessoa vai se dar por conta que a sua grande imaturidade espiritual, que não tinha, e que às vezes vai sofrer muito para receber essa maturidade espiritual, porque às vezes fica o quê? Mascarando uma maturidade que não existe. Então hoje a palavra é uma palavra de conserto, de orientação. Aqueles que estão no processo de maturidade com muita tranquilidade, continuem, e vocês vão cada vez se abastecendo mais da palavra e vão crescendo. Amém? Você deve perguntar, pastor, como é que eu posso alcançar a minha maturidade espiritual? É uma pergunta que se faz. É um assunto que não se comenta muito nas igrejas, mas é um assunto que a gente tem que ir, porque é um dos grandes problemas da igreja, essas duas fases. A gente que é pastor e conversando com outros pastores, o que a gente mais ouve é isso. Ah, fulano, irmão tal, estavam assim, depois de uma hora para outra fizeram isso. Imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. E aqui vocês estão vendo que Paulo faz a Corinto essa observação, porque ele viu que eles eram muito comportamento carnal, né? Então o pastor tem que o quê? Ele tem que corrigir, ele tem que alinhar a igreja num nível espiritual para atingir a maturidade espiritual. Então, como é que eu posso alcançar a maturidade? Então vou dar algumas direções para vocês, anotem. Primeiro, estudar e ler a Bíblia com profundidade. Não é pegar a Bíblia, dar uma lida rápida. Não, isso não vai resolver. Seu poder de assimilação é muito pequeno, vai ficar muito pequeno diante da grandeza que tem a palavra. Então, estudar e ler a Bíblia com profundidade. Nós vamos lá em 2 Timóteo. Abram suas Bíblias aí, 2 Timóteo. Eu estou aqui na 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos... Vamos aqui achar 2 Timóteo. Vou procurar aqui para nós. 3. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Significa também um caminho bíblico para a maturidade espiritual. Então você tem que ler com profundidade a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima e o fundamento da fé cristã. Se você quer amadurecer a ponto de não ser enganado por ensinamentos errados, você precisa conhecer a Bíblia. É a nossa base. A Bíblia é a nossa base cristã. Segundo ponto, aplicar o que você aprende na prática. Vamos ver o que diz para nós Lucas, capítulo 6, versículo 9. Vou repetir. Aplicar o que você aprende na prática. Estudamos a Bíblia, assistimos os cultos, recebemos os sermões. Nós temos que aplicar na prática o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos lendo. Então aqui, Lucas 6,
Lucas 6, 49. Diz o seguinte: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que grande a ruína daquela casa. Então nós temos o quê? Nós temos que ler a palavra e, o segundo tópico, praticar a palavra. Terceiro, frequente e participe de uma igreja nos seus cultos, nas orações, nas reuniões, todas as atividades que você puder na igreja, que estiver ao seu alcance, você participa. Participa. Não se amadurece sozinho. Isso é um ensinamento, é que nem na escola, você não amadurece sozinho. Você amadurece na igreja, indo aos cultos, às suas atividades, porque ali você vai ter o quê? Vai ter contato com os outros irmãos, com as outras irmãs. Você vai trocar ideias. Você vai trocar revelações sobre louvores, pregações, orações. O que você não sabe, o outro te ensina. E muitas vezes também vai ensinar muita gente. Então, isso é importante, essa participação. E Jesus fundou a igreja para isso, para uma convivência, para uma família. A igreja é uma família unida, integrada, comunicativa. Então, quando a gente está bem na igreja e se sente bem, a gente se comunica, a gente fala, a gente escreve, a gente manda e-mail, a gente manda WhatsApp, porque há uma comunicação. E se você corta isso, ainda mais agora que nós estamos nesse período de Covid, o que acontece? Você vai se separando do rebanho. E aí vai encontrando defeitos na igreja. Mas não são os defeitos da igreja, a pessoa muitas vezes arruma defeitos na igreja para poder justificar a sua não inclusão na participação do envolvimento da igreja. A pessoa recua. Ou seja, imaturidade. Às vezes são amigos, amigas que cercam essas pessoas com ilusões, com mentiras. Agora, olha a vida dessas pessoas muitas vezes. Não são dignas de estarem aconselhando você ou estarem direcionando você, porque a vida dessas pessoas muitas vezes é uma mentira, é uma máscara, é uma simulação. E às vezes você está no caminho certo, mas vem alguém para te tirar do caminho certo. Então, aí você vai demonstrar o quê? Maturidade espiritual. Você vai demonstrar a sua maturidade espiritual. Não. Eu sei onde eu estou, eu sei com quem estou, eu tenho história. Vocês estão entendendo? Então, é importante essa participação e frequência nos cultos. Você cria um elo de amizade. Isso vale para a vida espiritual e vale também para a tua vida no teu dia a dia, na integração dos membros da igreja. Amém? Outro ponto importante, dentro dessa frequência nos cultos, é porque há uma comunhão, uma edificação, uma integração, uma ajuda, um suporte de uns para outros, como era a igreja de Atos. Trabalhava nesse sentido. E Jesus formatou desta maneira a igreja. Quinto ponto. Então, o primeiro ponto foi estudar e ler a Bíblia com profundidade. O segundo, aplicar o que você aprende na prática. O terceiro, ore. É isso que eu queria falar. Ore. Fale com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Quando você fala com eles, você aprofunda o seu relacionamento com eles. E aqui em Tiago 1,5, vamos lá em Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedido. Então, peça a Deus via oração. Então oração é um modo que você vai alcançar maturidade, porque a frequência da oração,
a continuidade da oração diária vai te trazer maturidade. Por quê? Porque quando você ora, o Espírito Santo vai te dar orientações de por quem orar, como orar, quais as suas necessidades de oração. Então é importante a oração. Então, primeiro, estude e ler a Bíblia com profundidade. Segundo, aplicar o que você aprendeu na prática. Terceiro, orar. Quarto, frequente e participe de uma igreja nos seus cultos. Quinto, aproveite as oportunidades que foram dadas a você na igreja. Olha, eu estou preparando uma pregação sobre as oportunidades que Deus nos concede. A igreja é uma grande oportunidade de você se desenvolver religiosamente, intelectualmente, desenvolver a sua vida profissional, desenvolver a sua família, desenvolver os seus filhos na criação. A igreja te dá essa oportunidade e Jesus, quando te escolheu, me escolheu, ele já sabia que nós necessitaríamos desta oportunidade que está nos dando. Então, a igreja não é um peso. A igreja é uma oportunidade de você ter uma convivência, ter ensino, ter sabedoria, progredir, estar estabelecido na vida, criar maturidade espiritual. Então, é uma oportunidade. Você vai servir, você vai ajudar, você vai pregar, você vai ensinar, você pode estar no louvor, você pode estar na intercessão. Quer dizer, tem uma série de locais na igreja que você tem a oportunidade. Basta você se dispor a esta oportunidade, a você mostrar serviço nessas oportunidades. Com isso você vai crescendo, vai edificando-se, vai gerando uma maturidade espiritual. E outro detalhe, ninguém rouba de ti a maturidade espiritual, não tem quem roube. Você vai servir, mas ninguém vai te roubar. E esta maturidade está à disposição de todos nós, não há exceções. Busque o seu espaço na igreja, se aprimore, creia nas suas qualidades, nas suas qualificações. Se você é casado, deve haver um acompanhamento do marido e a mulher juntos. Todos juntos, nessa oportunidade que Deus tiver. E se você perceber que um outro fica para trás, você puxa. Se a esposa fica para trás, você puxa. Se você vê que o esposo fica para trás, puxe com oração, puxe com conversa, puxe trazendo esta verdade para os dois avançarem juntos. O sexto ponto aqui é um detalhe importante. A maturidade espiritual, ela é conseguida com a combinação de fatos. A fé é a base. Então, primeiro a fé, você tem que crer. Segundo, a maturidade é um componente. O estudo da palavra, a experiência de vida te traz maturidade. O sofrimento te traz maturidade. Então, alguns fatores que são combinados a um protocolo: fé, maturidade, estudo da palavra, oração, experiência de vida, vão te trazer o quê? Maturidade. Maturidade espiritual, que é necessária. É uma utopia e uma fantasia que só a fé vai nos trazer a maturidade espiritual. Não vai, irmãos. Não é só fé, que nem você assim, eu vou fazer só um arroz. Você vai, só come um arroz um dia, 2 dias, daqui a pouco, mas só arroz? Você vai querer um feijão, você vai querer uma carne, você vai querer um frango, você vai querer um peixe, você vai querer uma variação de alimentos. Então é a mesma coisa, é uma combinação, que nós temos que entender essa combinação. Não adianta dizer, eu tenho fé e Deus me usa, mas cadê o conhecimento, cadê o estudo da palavra, cadê a dedicação, cadê o compromisso, cadê a disciplina, cadê a obediência? É uma sucessão que te trazem a maturidade, ou te levam à maturidade espiritual. Há um entrelaçamento dessas combinações. Os textos bíblicos de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, vamos em Gálatas. Vamos procurar 4. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Aqui em Gálatas, 1 ao 7, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, diz assim:
Vamos lá no capítulo 4, versículo 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere do escravo, esse herdeiro é o crente, posto que é ele o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado do Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, aqui Paulo está dizendo, ele está fazendo uma alegoria, uma comparação entre um crente menor e os seus tutores, curadores, que seriam os pastores, aqueles que cuidam, missionários, missionárias. É que nem você ter uma criança. Você não vai entregar a uma criança de 10, 12 anos, 14 anos, um carro para dirigir. Não é verdade? Você não vai entregar para essa criança, porque essa criança não tem maturidade de idade nem maturidade espiritual para dirigir um carro. É isso que ele está relacionando para nós. É isso que ele está falando para nós. Então, quando veio Jesus com a sua verdade, ele nos levou a uma maturidade. Então, nós temos que ter essa maturidade grande. Então, você não vai pegar o carro, vou entregar um carro para o meu filho de 12 anos. É maluquice, loucura. É assim que essa palavra está nos refletindo. Nós temos fase, início, meio e fim. Início da maturidade, meio da maturidade, fim da maturidade. Tem uns bem maduros, tem outros tem uns fracos na maturidade, tem outros mais ou menos e tem outros que já estão firmes na maturidade. Então, Jesus mostra, quando Jesus veio, ele trouxe a maturidade para nós. E esta maturidade, aí é um detalhe importante, até talvez novo para vocês, vem com uma herança. A herança de Jesus, a herança da maturidade, a herança do exemplo para todos nós. Poucas pessoas valorizam essa herança de serem filhos de Deus. E aqui Jesus nos trouxe que nós somos filhos de Deus com maturidade. Não se pode deixar uma herança nas mãos de uma criança, é que nem o carro. Você não pode deixar na mão de uma criança uma herança, ela não sabe nem o que fazer. Tem que deixá-la crescer para lhe transferir a herança. Então você entra no reino de Deus, é preferível que você já venha com a herança. Com a herança da familiar, a herança no sentido de psicológico, emocional, cultural, educacional, que você venha com essa herança. Mas se você não vem, a igreja, ela vai, com a palavra de Deus, conforme já expliquei, ela vai te acrescentando a maturidade espiritual, que é uma herança que Jesus trouxe para nós também. Amém? Deu para entender? Vamos em frente. 7º ponto. Para se alcançar esta maturidade requer tempo. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. Estou maduro. Não. É um processo. E aí entra quem? Os tutores. Como fala aqui Paulo, vai entrar os tutores e curadores. Eles vão te orientar a chegar à maturidade. Através do quê? Da pregação, da oração, dos louvores. Ele vai te orientando o que é melhor para você. Que nem o professor, olha, melhor assim, desse jeito, daquela maneira. Por quê? Por quê? Porque tem maturidade espiritual, tem experiência de vida, pode te aconselhar. E os conselhos e os atendimentos pastorais são nessa direção. São nesse sentido, de conserto, de ajuda, de suporte. Para quê? Para que você vá aprendendo e vá entrando ou participando da maturidade espiritual. Muitas vezes a pessoa, como eu repito, muitas vezes a pessoa não tem maturidade. E quando você quer corrigir, quando você quer ajudar, a pessoa recua. Eu sou bom, não preciso disso. Aí você não pode fazer nada. Amém? Se vocês olharem o texto de Marcos, vamos lá, Marcos. Vamos lá em Marcos, capítulo
4, versículo 26 a 29, que fala, essa aqui é uma parábola única em Marcos. 26 a 29 é a parábola da semente. Disse ainda, do 26 a 29. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, para alcançar a maturidade, são etapas que nem aqui, né? Como está falando. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão, depois a espiga cheia. Então, nessa parábola da semente, lança a semente na terra, vem a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio da espiga, e quando o fruto está maduro, mete a foice e colhe o fruto. Assim é que se alcança a maturidade espiritual, por etapas, por fases, reconhecendo nesse percalço, nesse caminho, as falhas e corrigindo as falhas, fazendo as correções de rota que são necessárias. 8º ponto. Para se alcançar a maturidade espiritual, esse é um ponto importante. Também, não que os outros não sejam, mas esse é prático. Para se alcançar a maturidade espiritual, devemos passar por processos longos de provações, onde passamos por vários estágios de aperfeiçoamento. Vou dar alguns exemplos para vocês. Deserto, muitos que estão me vendo podem estar, mas pastor, eu estou num deserto. Deus está te tratando no deserto, para te trazer a maturidade. Com certeza ele tentou de outras maneiras e não conseguiu, então ele está te colocando, bom, vou colocar ele em isolamento lá no deserto, porque lá no deserto eu vou tratá-lo. Lá não tem fuga. Se ele ir para a direita é deserto, se ele ir para a esquerda vai ter deserto. Entrou na minha esquerda, entrou na minha direita, está no deserto. Vai em frente, está no deserto. Olha para trás, está no deserto. O que orienta? Só as estrelas. Interessante, né? Nascer do sol e estrelas. Pôr do sol e estrelas. Então, vai passar por desertos, lutas, doenças. Como Deus quebra as pessoas nas doenças. É impressionante. Nos desertos, nos desconfortos diários, nos desconfortos familiares, perdas de familiares, amigos, parentes, rompimentos, renúncias. E aí entra o quê? Dores de parto. Aí você, poxa, mas são dores de parto. Deus está me tratando, estou no deserto. Deus, estou com uma doença incurável, está no deserto, está passando por uma aprovação. Deus está trabalhando você. Também está lutas parece que não acabam. Está te tratando para entrar na maturidade. Quem sabe muitas dessas lutas foram ou são consequências das suas decisões passadas erradas por imaturidade humana e imaturidade espiritual. Aí você, se não era crente, entra na igreja e quer o conserto. Mas o conserto não acontece de uma hora para outra. Você vai ter que entrar numa ordem, numa disciplina, numa obediência para que aquilo que houve de errado, aquela imaturidade que te causou esses prejuízos, ou essas dores, ou essa enfermidade, ou essas decisões erradas, o que acontece? O reino vai consertar, mas é gradativamente. Como você já vem, a pessoa vem viciada de tantos erros, de tantas falhas, de tanta imaturidade, e às vezes, observe, chega até a problemas psicológicos, emocionais e psiquiátricos. Aí vem para a igreja, como disse um pastor, amigo meu, cheio de carrapicho. E aí o que acontece? Pastor, pastora, o corpo já tem que ir tirando os carrapichos para não machucar com jeito, né? Para quê? Para limpar aquela pessoa, para ela começar um novo tempo na vida dela. É assim que as coisas acontecem. Então também,
vai haver dores, e são essas dores de crescimento, são essas, tô doente, não sai isso da minha vida, isso nunca termina nunca. É parte para alcançar a maturidade espiritual. Vai haver dores de crescimento. Deus é perito nisso aí, não há outro melhor do que Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo são peritos nisso. E a Bíblia nos informa sobre isso na Epístola de Tiago. Vamos lá em Tiago de novo. Tiago, capítulo 1. Olha, tá passando por luta aí? Tá passando por provação? Olha, vou te dar uma palavra aí que vai te... Eu tô sorrindo porque a Bíblia tem resposta de tudo, não com o teu sofrimento, mas eu tô sorrindo porque a palavra de Deus, ela é ampla, ela é complexa, ela é abrangente, ela é focada, ela é direcionada. E aqui vai a palavra para você que está passando para alcançar maturidade, ou está passando por doença, luta, deserto, desconforto, perda, rompimento, renúncia. Aqui a palavra, ó. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vou repetir. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, maduros, né? E íntegros e nada deficientes. Gostou da palavra? Isso aí é um maná. Isso aí é um óleo celestial sobre você. Isso aí é uma palavra de conforto. Essa é uma palavra de amor. Essa é uma palavra que abençoa a sua vida. Você está entendendo o que está passando, mas vai chegar na maturidade. Amém? Muitos não conseguem atingir a maturidade. Aqui é uma coisa que chama atenção. Muitos não conseguem atingir a maturidade porque não conseguem entrar no processo de rompimento. Foi tão enraizado o seu passado, foi tão forte o seu passado, a sua imaturidade foi tão forte que não consegue romper. Não consegue romper porque ainda se lembram das coisas antigas, deixando para trás as coisas passadas. Não conseguem romper porque continuam pensando no processo de coisas passadas. Não estão dispostos a mudar o seu modo de viver para estar de acordo com a palavra de Deus. Quer viver a vida ao seu modo. Não, isso é uma coisa que nós temos que entender. A igreja não é condenatória. A igreja não é de estar vigiando ninguém. Mas a pessoa que está na igreja, ela tem que entender que ela vai ter certos parâmetros, certas normas que ela vai ter que viver. Para o quê? Alcançar a maturidade. Alcançar a plenitude. E aqui eu falo para vocês, muitas pessoas estudam, leem, recebem pregações, mas não conseguem romper. Vão até um determinado nível e dali não andam. Não vão em frente. Então, quando chegar nessa parte, tem que dizer, pastora, o pastor da sua igreja, pastor, eu quero romper, mas eu não consigo, me ajuda. Aí o pastor, a pastora, ou quem for o seu líder na igreja, um pastor, um missionário, a liderança da igreja, vai te ajudar a romper, porque senão você vai sempre, vai e bate, vai e bate, vai e bate, vai e bate, não vence. Aí você o quê? Culpa a igreja, culpa os pastores, culpa os irmãos, culpa o louvor, culpa todo mundo, mas o problema é você, que não atinge a maturidade porque não consegue romper. Por isso que na nossa igreja nós estamos batendo em rompimento há mais de 2 anos. Tem que haver rompimento. Muitos estão rompendo, mas muitos não consigo romper. Então procura o pastor, conversa com o pastor. Vamos romper isso aí, nós vamos te ajudar a romper. Você não consegue romper, então eu vou te ajudar a romper. A pastora vai te ajudar a romper. Nós vamos romper para que você tenha um progresso. Primeiro, o teu bem-estar. E segundo, o bem-estar da igreja. Então, o rompimento é muito importante. E
Essas foram as 8 tópicos, né? Eu falei para vocês 8 tópicos, como é que você pode alcançar a maturidade espiritual. Agora, alguns comentários. Este crescimento requer um desenvolvimento propositalmente cultivado, que só se concretiza com esforço constante e consciente em direção ao seu objetivo. Você tem que querer. Eu não posso fazer por você. Você tem que querer essa maturidade. E você tem que se esforçar para isso. Nos textos de Hebreus 6:1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Essa é uma das passagens mais claras e didáticas a respeito da maturidade espiritual que existe no Novo Testamento. Os cristãos que deixaram levar para o que é perfeito passaram por várias fases de aperfeiçoamento. Viam seus esforços, lutas, desafios, desertos, derrotas, provações, vitórias, e tiraram lições práticas dessas experiências. Acrescentado o passar dos anos, conseguiram obter a maturidade espiritual. Então, é um processo. É um processo, é que nem uma criança, tem processo. São processos da sua vida. Fases da sua vida. Né? Esses cristãos um dia foram crianças em Cristo, mas que abandonaram os livros escolares anteriores e progrediram nos princípios do cristianismo e hoje podem receber alimento sólido. O comportamento de um crente com maturidade espiritual você percebe, porque ele vive e anda no Espírito e jamais satisfaz a concupiscência da carne, conforme está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que são o fruto do Espírito. Essa pessoa está em amor, em alegria, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim. É um crente firme, fiel, obediente, cheio do Espírito Santo, aglutinador, que tem discernimento espiritual e não confia na carne. Podem vir tempestades, provações, lutas, desertos, tentações, mas essa pessoa está firme com Jesus, com o pastor e com a igreja. Não muda de igreja, só se Deus mandar. Não murmura, não entra em discórdias, facções, lutas internas na igreja, partidarismo. Está sempre ajudando, colaborando com os pastores e os irmãos em Cristo. Este crente é uma benção, pois pensa e sabe agir com maturidade espiritual. É um crente que você pode confiar. É um crente que você pode confiar em todas as horas. Porque você contribuiu para que esse crente cresça, para que esse crente tenha maturidade espiritual, para que esse crente tenha evolução. Eu fico muito feliz quando eu vejo com aquelas pessoas que já congregaram comigo ou congregam, que essas pessoas estão avançando, que essas pessoas estão progredindo em todas as áreas da sua vida. Essas pessoas estão andando, estão avançando, estão conquistando, estão tendo prosperidade, estão tendo crescimento espiritual, estão evoluindo. Para nós é uma alegria. Aí eu me preocupo, a gente se preocupa também com aqueles que não conseguem. Alguns a gente consegue, se esforça para ajudar, mas tem alguns que não querem. Não quero. Não toca em mim. Aí a gente não pode fazer nada, só orar, né? Amém? Agora vamos falar sobre a imaturidade espiritual. Até agora a gente falou sobre maturidade, né? Agora vamos falar sobre a imaturidade espiritual. Podemos definir que é o estado ou qualidade de quem não atingiu ou não se desenvolveu plenamente na perfeição espiritual, que é precoce, que não é maduro. Tem dificuldade de largar velhos hábitos da vida antes de Cristo. Os maus hábitos impedem de ir além do básico sobre a salvação. Tem pessoas que são assim. Vamos lá em Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus. Vamos ler aqui uma palavra abençoada, dando continuidade a essa pregação. Hebreus capítulo 5. Hebreus. Deixa aqui, Hebreus. Uma palavra que vai tocar vocês. Hebreus 5. Vamos ao versículo 11 a 14. Aqui
É importante esse texto. Hebreus 5, 11 a 14 diz assim. Aqui fala sobre os cristãos hebreus que não tinham progredido. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou seja, demorados, fora do tempo, vagarosos. Pois, com efeito, quantos devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Experiente, inexperiente, aqui ele está falando não habilitado, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui tem uma palavra que fala que não progridem, ou seja, não entram na maturidade espiritual, se desviam, ou às vezes familiares desviam, ou amigos desviam, e às vezes são até crentes, hein? Mas não tem uma redundância, não tem uma firmeza com Deus e querem levar os outros para esse caminho. Então, muito cuidado com isso. Isso leva as pessoas à imaturidade espiritual. Continuam conduzindo as pessoas à imaturidade espiritual. É o crente que vive na carne. Isso me lembra o texto do livro de Gênesis 17, 9 a 14, onde Deus faz uma aliança com Abraão e sua descendência, onde todo macho será circuncidado. E esta circuncisão era a remoção da carne, ou seja, dos pecados. E nos nossos dias são os crentes sem a marca da cruz, sem o tratamento da cruz. Está na igreja? Tem que ser tratado. Jesus é o exemplo, tratou os seus discípulos. Todos foram tratados por Jesus. Houve algumas discordâncias, mas ele tratou. E os discípulos abriram o coração para serem tratados. As pessoas que não têm são imaturas, imaturidade espiritual, tem que ser tratada. E tem que ter carinho para ser tratada e abrir o coração para serem tratados. A operância é de Deus, é do Espírito Santo, não é do pastor. Quem vai operar é Deus, mas o pastor ou a pastora ou a diretoria das igrejas é que vão orientar você para você entrar na maturidade, porque é notório, é visto a imaturidade. Aí o pastor entra acolhendo a ovelha mais, mas também orientando, às vezes até separando, para orientar melhor. Crentes imaturos praticam obras da carne, que vocês já conhecem, né? Que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, assim vai. O crente imaturo muitas vezes pratica obras da carne e nem percebe. Eu vejo coisas assim na minha sala pastoral que eu não acredito. Eu não sei se eu vou. Porque às vezes eu vou orar pela pessoa. Eu vou ler um texto bíblico para essa pessoa. Eu vou ter que dar leite para essa pessoa. Ou uma chupeta para essa pessoa que nem criança. Tamanha a imaturidade espiritual. Às vezes é uma coisa tão clara, tão óbvia, e a pessoa não vê. A pessoa não percebe, dá até pena. Aí quando a gente fala, é verdade. Então, por isso que tem os tutores, tem os curadores para ajudar essas pessoas. Interessante, né? É aquele crente que vive trocando de igreja, ele não se adapta a nenhuma, pois, segundo o seu entender, todas têm defeito, e quando sai das igrejas, ele sempre arruma um culpado. É o irmão que não o saudou, é a liturgia do culto que é longa demais, é os louvores, é porque a igreja não tem vida social adequada, porque o pastor o perseguiu, porque, enfim, uma série de coisas. É aquele crente que por alguns momentos você é uma bênção para ele, mas de um momento para outro ele sai da igreja, nem te liga mais, nem dá retorno. E às vezes até cria rebelião fora da igreja, né? Procura até contaminar outros. E ainda se considera cheio da razão. É crente imaturo. E muitos crentes, por não terem discernimento espiritual, seguem esses crentes com imaturidade espiritual.
Existem muitos crentes evangélicos de longo tempo, inclusive em posições eclesiásticas, mas são imaturos espiritualmente, não progrediram no reino de Deus. E a situação desses crentes está descrita em Romanos 8,8, diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isto significa que a carne tem tentado agradar a Deus. Olha, isto significa que a carne tem tentado agradar a Deus. A nossa experiência mostra que é fácil tratar com a carne pecaminosa quando se trata de ímpios, recém-convertidos, mas é muito difícil tratar com o crente que está na carne e tenta agradar a Deus a tempo. Este crente se infiltra na obra e na igreja e atrapalha o mover de Deus, pois a sua confiança está na carne, no ego, na autoconfiança, no dinheiro, em atingir cargos eclesiásticos sem a capacidade e maturidade que requer o cargo. E essa imaturidade espiritual, ela conduz o crente à infidelidade com a igreja, com os pastores, com os dízimos, com as ofertas, com as membresias, com os irmãos. Hoje você é o melhor pastor do mundo, amanhã não serve mais. Quantos cristãos já disseram para mim, dizem para os pastores: você é uma bênção, pastor, você é uma bênção, pastora. Dias depois saem da igreja. O que é isso? Maturidade espiritual. Por que naquele momento era uma bênção e dias depois, um mês depois, não é mais bênção? Vocês estão entendendo? Se nenhum fato incomum houve. Veja o que é imaturidade espiritual. Tudo foi feito por esse tipo de crente: batismo nas águas, aconselhamento pastoral, ensinos, treinamentos, pregações, orientação em geral e no particular, casamentos, e tudo é esquecido de uma hora para outra. Quer dizer, imaturidade espiritual. Muitos crentes são crianças, não sabem ouvir a palavra de Deus, e outros sabem ouvir, mas não as praticam. Por isso, muitas vezes temos que repetir pregações já ministradas para que gravem as pregações e as pratiquem. Alimentados a igreja com leite, pregando sobre o batismo, discípulos, oração, boas novas, porque muitos crentes não têm capacidade de receber doutrina forte. Às vezes você tem que... Olha, a igreja assim diz: bom, hoje eu não posso dar um alimento mais, um banquete, porque tem crente aqui que não vai aguentar o banquete, não vai suportar esse banquete. É isso. O crente com imaturidade espiritual fica adiando para receber a sua herança. É como uma criança que não pode receber e desfrutar de uma herança só quando estiver adulto. Heranças são os dons, seu chamado, a sua oportunidade, as promessas de Deus em sua vida, a prosperidade, enfim. Líderes e membros imaturos produzem danos e problemas na igreja. Crentes imaturos não conseguem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e têm grande dificuldade em tomar as decisões certas, e nunca vivem uma vida plena com Jesus. Então, eu acho que vocês entenderam a diferença entre maturidade espiritual e como se chegar. Quando você tem crentes maduros, é uma beleza trabalhar à frente desses crentes, desses irmãos e irmãs crentes maduros. O seu trabalho fica mais suave, fica mais leve. Você pode dar um conteúdo de qualidade maior, de quantidade melhor, de um aperfeiçoamento aprimorado. Você pode ser a eles mais produtivos, você os capacita mais, porque eles estão abertos, eles têm fome de algo maior para a sua maturidade. Eles querem algo maior. Eles são apoiados porque eles entendem que esta maturidade vai crescendo dia após dia. Esta maturidade vai evoluindo para níveis maiores, cujo objetivo é atingir o máximo que é Jesus Cristo. Se consegue isso também com um outro fator preponderante, que é o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que faça no seu caminhar cristão as correções necessárias e que você possa reconhecer os erros e as falhas e até pedir perdão
as pessoas que você magoou. Tem que haver um quebrantamento, tem que haver um rompimento para que isso cresça, para que essa maturidade cresça mais ainda. E você vai se aperfeiçoando. Você não vai conseguir mais receber um alimento de leite, esses que estão maduros, ou no processo de amadurecimento. E vocês vão querer algo mais, vocês vão querer banquetes, vocês vão querer palavras mais profundas, fatos bíblicos existentes, mas que não são explorados e que vocês gostariam que fossem explorados. Aí vocês vão exigir indiretamente do pastor uma qualificação para que ele possa trazer para vocês coisas grandes, coisas espirituais grandiosas, né? Então, quem está maduro, parabéns, ou quem na fase de amadurecimento, vai em frente, você está no caminho, e aqui os pastores nas igrejas estão prontos para te ajudar naquelas necessidades que você tenha para um melhor aperfeiçoamento, para uma melhor maturidade. E aqueles que não têm ainda a maturidade espiritual, que ainda não atingiram, é hora de acordar para avançarem e progredirem em busca da maturidade espiritual, deixando a imaturidade espiritual de lado. Que você vai ter que ter rompimentos, você vai ter que ceder, você vai ter que ser obediente, você vai querer se transformar, você vai renovar a sua mente. E aí quando você faz tudo isso, começa a entrar a maturidade espiritual. Vai saindo a imaturidade espiritual e entrando a maturidade espiritual. Lembrando sempre que tem a sua história de vida. Você tem que considerar a história de vida. Se você foi criado pelos seus pais, foi criado pelos avós, foi criado pelos filhos, tudo isso tem influência na tua maturidade espiritual. Ou tem influência na tua imaturidade espiritual. Então, você tem que romper com isso. Foi, passou. E eu quero gerar em mim uma maturidade espiritual. E que saia de mim a imaturidade espiritual. Que eu entre em rompimentos para avançar nisso. Que eu entre no novo ciclo de vida para avançar. Senão sua vida vai ficar sempre de imaturidade em imaturidade. Você só vai se dar por conta lá quando estiver na velhice. Mano, quanta bobagem eu fiz, quanta besteira eu fiz. Quantas vezes tentaram me auxiliar e eu não quis. Mas aí muitas vezes é tarde. Você só vai usufruir dessa maturidade espiritual num período curto. Enquanto se for ainda, dá tempo de você usufruir da tua maturidade. A maturidade é uma maravilha. É uma coisa extraordinária. É como se diz um ditado popular na faculdade, diz assim, o aluno vem falar, vem reclamar, diz, olha, ou algum vem um grandão lá querendo falar com você, olha, na escola que você frequentou, eu fui professor. Esse é um termo que fecha a boca da pessoa. Não vem querer enrolar, não vem querer falar coisas que você não passou por isso, você não vivenciou isso, você não tem essa experiência. Sabe? Então, isso é que traz a maturidade. Você se sente muito confortável quando tem a maturidade espiritual. Você tem a maturidade, você se sente confortável e continua aprendendo, porque quando você entra nesse processo de maturidade espiritual, você quer mais. Você vai estudar mais, você vai ler mais sobre a palavra, não só sobre a palavra, mas assuntos gerais, culturas gerais, sabedoria gerais, leituras boas, tanto da área particular como da área bíblica. Você vai entrando em detalhes, está maduro espiritual, vai entrando em detalhes, em minúcias, sabe? Que vão te acrescentando mais maturidade espiritual, mais conhecimento espiritual, maturidade de vida e maturidade espiritual. Se você passou isso, que teve imaturidade de vida, a igreja vai te trazer a maturidade espiritual. E se você está na maturidade espiritual, você vai entrar num aperfeiçoamento espiritual. Eu, como pastor, sei muito bem quem tem maturidade na nossa igreja e quem não tem, ou quem está no processo do meio termo. A conversa é com um a um. Quem está com maturidade, a conversa é um. Quem está imaturo, a conversa é outra. Por quê? São níveis diferentes. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que trazer quem está com maturidade, levar a um nível maior. Quem está em imaturidade, levar a um nível de maturidade média para depois entrar num outro processo. Isso leva tempo. E o pastor tem que ter muita paciência, viu?
Oh, oh. Quantas noites se perde o pastor, se perde a pastora e os pastores, pensando nesses crentes imaturos que como trazem problema. Meu Deus do céu, coisas tão simples de resolver, não conseguem resolver. Mas pastor é para isso. Diz a palavra que nós temos que ajudar os fracos. Estamos aqui para ajudar os fracos, levantar os fracos. É isso aí. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma palavra de direção. Outro detalhe para finalizar. Nós estamos passando há 5 meses aqui no Brasil e no mundo da Covid-19. E o que eu tenho, eu e a pastora Rose, conversando com outros pastores que também têm igreja, temos observado muito as reações das pessoas dentro de casa. Está havendo, se você não tem, glória a Deus, mas se você tiver, tem que entender estas reações, às vezes do marido, mas a grande maioria são das mulheres. Reações de raiva, reações de desespero, reações de revolta, reações de inconformismo. Você está falando aqui, essa palavra nem estava no meu vocabulário. Inconformismo. Reações de depressão, de pânico, de ansiedade, de gritos, de murmurações. Então, se você está vivendo esse momento, ou está acontecendo na sua vida, eu recomendo você se interiorizar, orar e pedir para o seu cônjuge para ele orar por você, para que isso saia da sua vida. Isso é um ataque que o diabo está usando nesse momento da Covid para desestruturar as famílias. E ele está principalmente atacando as irmãs, as mulheres das igrejas. Eu tenho ouvido muito isso. A conversa dos pastores, nós pastores, tem sido essa. O desequilíbrio que está acontecendo. A gente até não justifica, mas entende. Fechado em casa, com os filhos, sem empregada, enfim, uma série de coisas que levam a esse destempero. Então, muito cuidado. Se você sentiu que alguma coisa está mudando, vá para o joelho. Os dois dobrem o seu joelho, orem, façam jejum para que isso saia. Isso é um ataque que tem que ser discernido e tem que ser destruído para que isso não venha fazer mal à sua vida e à sua família, ao casamento e aos filhos. Vale também para as irmãs solteiras, cuidado, cautela, prudência, porque o ataque está no ar. E é uma das coisas que tem nos preocupado. E se você não consegue resolver, traga esse assunto. Se for as irmãs, podem trazer para a pastora Rose. Se for os irmãos, podem trazer para mim, que eu ajudo a nós a passarmos essa fase temporária. Mas que, se não for tomadas providências, terão sérias consequências. Então, estou alertando como pastor, estou na torre de vigia, eu sou um pastor e a pastora Rose, nós estamos na torre de vigia da nossa igreja, mas também conversando com outros pastores, trocando ideias do que acontece em outras igrejas. Não só aqui no Brasil, como no exterior. Então, vamos estar atentos com maturidade para ter discernimento desses fatos que estão acontecendo. Amém? Obrigado a todos vocês. Estou muito alegre novamente em pregar para vocês. A gente está trazendo outros pregadores da própria igreja e fora para não ficar todo dia aí na casa de vocês. Não é uma visita todo dia, às vezes é cansativa, né? Então nós estamos trazendo pessoas diferentes para pregar e assim vocês vão aprendendo cada dia mais. Vamos orar por essa palavra, né? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Eu quero nesse momento te agradecer esta pregação que o Senhor nos trouxe, essa chave espiritual que o Senhor nos trouxe sobre a maturidade espiritual. Aqueles que estão com maturidade espiritual ou estão caminhando na maturidade espiritual, que o Senhor a cada dia os aperfeiçoe mais, os qualifique mais, os venha lapidar mais,
e que eles possam pensar, agir, que a sua mentalidade seja uma mentalidade de Deus de acordo com a tua palavra. E que eles possam expandir isso também. E aquelas pessoas ainda que não têm maturidade espiritual, têm imaturidade espiritual, que primeiro o Senhor faça-os reconhecer dessa imaturidade e que possa, Senhor, educá-los, que possa, Senhor, criar vínculos de maturidade na vida deles, a nível de pensamento, a nível de Bíblia, a nível de estudo, a nível de dedicação, a nível de rompimento, para que eles entrem no processo de maturidade espiritual e saiam do processo de imaturidade espiritual. Que haja uma conscientização completa dessas pessoas que têm imaturidade espiritual, para que entrem nesse processo, porque terão muitas alegrias com a maturidade espiritual. Serão muito úteis dentro do reino de Deus. É o que nós queremos te pedir, é o que nós queremos estar na tua presença e abençoamos todos nesse mês de setembro de 2020, abençoando sua saúde de todos, abençoando o lar de todos e abençoando os familiares de todos vocês. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor Deus, Senhor Jesus e Espírito Santo de Deus. Amém. Compartilhem esta palavra com seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, com os crentes, né? Porque é uma palavra de muita edificação, de muito conhecimento. Obrigado pela presença de vocês e vamos dar a nossa saudação. Vitória no Senhor, vitória no Senhor e vitória no Senhor. Um grande abraço, ágape a todos vocês em nome de Jesus. Amém.